Olá, vamos começar então a nossa videoaula de hoje. Eu sou professor da Escola Estadual Major Alcides, com a disciplina Matemática, e o conteúdo que vamos trabalhar hoje é Relações e Funções com a série Primeiro Ano do Ensino Médio. Objetivos da aula: 1. Conhecer os elementos básicos do plano cartesiano. 2. Reconhecer as diferenças entre relação e função. 3. Construir o diagrama de setas e os conceitos de domínio, contradomínio e imagem de uma função. E o conceito também de par ordenado, que vai ser lá no plano cartesiano e no final, criação de um conjunto. Aqui quem vos fala é o professor Reildo Cerdeira, professor de matemática da escola. Primeiro, a função, gente, ela é uma relação entre dois ou mais conjuntos, elementos entre conjuntos, estabelecida por uma lei de formação. Essa lei geralmente é uma equação ou uma inequação, isto é, uma regra geral. Os elementos de um grupo devem estar relacionados com os elementos do outro grupo. Então, seria a relação entre os conjuntos A e B, o conjunto A domínio, o conjunto B contradomínio, como veremos a seguir. Os elementos do outro grupo, gente, que recebem as setas, vão ser o conjunto imagem. E ele vai estar estabelecido por meio dessa lei, que é uma equação geralmente, como eu falei para vocês. E tudo ocorre neste plano, que é o plano cartesiano. Vamos conhecer esse plano. O plano cartesiano, gente, ele tem o eixo real, que é o eixo X, mas também conhecido como domínio da função ou simplesmente abscissa. O eixo de Y é chamado de ordenada ou contradomínio. Os elementos do contradomínio que recebem as setas dos elementos do domínio são chamados de imagens. O plano cartesiano tem 4 quadrantes, como mostra a figura ao lado. Os pontos no plano cartesiano, e os pontos são importantíssimos porque é os pontos que vão nortear a relação entre a função. Então, os pontos são representados por letras maiúsculas no nosso alfabeto. Por exemplo, A é X para o primeiro valor e Y para o segundo valor. Ou seja, A, neste nosso caso aqui, é menos 3 para X e 2 para Y. O B já seria 2 para X e 1 para Y. O C seria menos 2 para X e menos 2 para Y. O D seria 3 para X e menos 3 para Y. Observe que o primeiro valor é o X, né? O segundo valor é o Y. Isso se chama pares ordenados. Pontos ou pares. Então, aqui algum exemplo. Gente, como eu falei para vocês, é preciso que haja dois conjuntos, pelo menos para que também haja relação, né? Então, a relação aqui, R de A em B, é definida por Y maior que 2x mais 1, que está de vermelho, né? Explique se essa relação é uma função ou se não é uma função. Já tem até um cálculo aqui. De onde veio esse cálculo? Da relação entre o domínio, que é o conjunto A e seus elementos, com o contradomínio B, que é o conjunto B e seus elementos. Por exemplo, se o x for 3, lá no A, o y já vai ser maior que 7, fazendo a conta dá isso. Então vai haver esses cálculos aqui. Observa, gente, que quem é maior que 7? Aí. Não pode ser o 7, porque o y tem que ser maior que 7, e não maior ou igual. Então seria 10, 12, 15 e 17. Esses 4 elementos aí são maiores que 7. Para x igual a 5, temos que fazer essa conta. O y tem que ser maior que 11, que seria maior que 11, 12, 15 e 17. Vamos fazer só para efeito mesmo de organização, mas a gente sabe que não vai dar resultado aí com os elementos do conjunto B. Para x igual a 9, temos que y é maior que 19. Quem é maior que 19 aí? Nenhum elemento. Portanto, este exemplo nos mostra que esta relação não é uma função, pois sobra elemento no domínio, e estes se relacionam com mais de um elemento do contradomínio. Então, já violou a regra aí para ser uma função. É uma relação? É uma relação, mas não é função. Por quê? Porque o 3 e o 5 estão se relacionando com mais de um elemento do conjunto B. Isso não pode. E outra, tá sobrando elemento no A,
que é o domínio. Não pode também, tá? E fique claro isso aí. As relações deverão ser feitas entre os elementos do conjunto A e B. Os elementos de A são chamados de valores de X, como fizemos no exemplo anterior. Os elementos de B são chamados de Y. Os elementos Y que recebem setas são chamados de imagens. Um bom exemplo de um enunciado de uma questão para o exemplo seria o exemplo abaixo, né? Que é: dada uma relação definida pela lei de formação y igual a 2x, a relação é entre os conjuntos A e B, que são esses elementos aí. Aconselha-se sempre a seguir os seguintes passos. Primeiro, calcular os valores imagens dessa relação. Segundo, escreva essa relação no diagrama de setas. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Já fizemos o exemplo anterior, mas vamos fazer mais um para reforçar. Diga se é uma função e explique a sua resposta. É muito importante. No final, escreva o conjunto domínio, contra-domínio e imagem. Escreva também os pares ordenados obtidos com essa relação. Isso eu vou mostrar no exemplo agora. A lei de formação, ou a lei, foi definida por y igual a 3x menos 1. Primeiro nós vamos desenhar os conjuntos A e B e seus elementos. Depois nós vamos efetuar os cálculos necessários. E por último, nós vamos estabelecer as ligações por meio das setas. Então está aqui o conjunto A e seus elementos. Está aqui o conjunto B e seus elementos. Lembrando que A é domínio, o B é contra-domínio. Vamos aos cálculos. Eu organizei aqui uma tabela para ficar mais fácil. Então, para x igual a 2, o y já vai dar igual a... Para x igual a 1, quer dizer, o y vai dar 2. Então, o par ordenado é 1,2, que é essa ligação bem aqui, ó, o 1 com o 2. Para x igual a 2, agora sim, né? O y vai ser 5. Portanto, o par ordenado 2,5. O 2 vai estar ligado com o 5. Para x igual a 3, terceiro e último caso, você vai ter a seguinte conta, o resultado dá 8. Então, o par ordenado é 3,8. Ou seja, o 3 vai estar ligado com o 8. Observa que sobrou um elemento no contra-domínio, não tem problema. Observa que não sobrou nenhum elemento no domínio. E estes estão se relacionando só com um elemento do contra-domínio por vez. Portanto, que está de vermelho aqui, né? Este exemplo mostra que trata-se de uma função. Essa relação aí é uma função, né? Pois não sobram elementos no domínio e este se relaciona apenas com um único elemento do contra-domínio. E outra. D, que é o domínio, é formado por esses três elementos. CD, que é o contra-domínio, por esses outros 5 elementos. E IM, que é a imagem, por 2, 5 e 8, que são os únicos elementos do contra-domínio que recebem setas. A relação é representada pelo seguinte conjunto. A relação R é igual par ordenado 1,2, par ordenado 2,5, par ordenado 3,8. São esses três elementos aí. Ok? Prestem bastante atenção que tem uma questão no trabalho, no exercício que vai estar vindo aí. Que é... esse. Leia com bastante atenção essa observação. Faça todos os cálculos em seu caderno e todo bem detalhado. Tire uma foto e envie para o WhatsApp do professor Reilly. Ou se preferir, leve este material disponibilizado lá na secretaria da escola com a coordenadora e respondido até o prazo que eu vou estabelecer no grupo do WhatsApp. Provavelmente até quarta-feira, porque estamos na Semana Santa, então no mesmo calendário não teria como abrir a escola na quinta e na sexta, tá, gente? Então até quarta-feira, por isso que eu estou mandando hoje com bastante antecedência.